santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode se sentar? Sétima carta da igreja Filadélfia, né? E a palavra de Deus vai dizer que a igreja de Filadélfia, ela recebe uma mensagem muito importante. Por que uma mensagem muito importante? Porque a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja obediente. Ela era uma igreja que obedecia a princípios da palavra de Deus. A igreja de Filadélfia era um povo na qual guardava a palavra de Deus, andava nos mandamentos do Senhor. E nós vamos ver que é uma promessa de Jesus para a igreja Filadélfia, uma porta aberta. O que significa uma porta aberta? Quando a mensagem ela chega diante da igreja de Filadélfia e diz que eis que a porta está aberta. A porta é quem? A Cristo. Jesus é a porta. Então, aquele que bate na porta, a palavra de Deus vai dizer que para nós, hoje, nos dias de hoje, a porta da nossa vida é o quê? É o nosso coração. Então, a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para receber a Cristo, Ele transforma, Ele liberta, Ele tira da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Ele. Então o Senhor vai dizer para a igreja de Filadélfia, eis que eu te dou uma oportunidade para vocês baterem e receber a Cristo. A igreja de Filadélfia era uma igreja que rejeitava as coisas do mundo e sujeitava ao Senhor. Mas o que é rejeitar? É não aceitar para a vida deles aquilo que o mundo oferecia. É não fazer aquilo que o mundo agrada e desagrada ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que ninguém pode fechar essas portas, porque eles foram fiéis, guardaram a palavra e não negaram o nome de Jesus, mesmo sendo pequenos e fracos. Nós vamos ver que esta mensagem, ela inclui a perseverança e a importância de reter a fé, e para não perdê-la e ter um novo nome. Todos nós que servimos a Deus, nós temos a certeza que nós estaremos um dia com o Senhor, na glória, nos céus. Não sabem dessa promessa? Vocês não sabem que essa promessa que o Senhor fez para nós? Sim. Que quando Jesus voltasse, nós estaríamos com Ele. E o que Ele vai nos entregar como recompensa? A coroa da vida. E vocês sabem que cada pedrinha que é colocada na coroa é uma obra boa que vocês fazem aqui na terra para o Senhor? Quem sabia? Vocês sabiam? Então, para quem não sabe, fica sabendo. Cada pedrinha que é colocada cada um de nós tem uma coroa no céu. E cada coisa, cada obra que vocês fazem, cada bem que vocês fazem, é uma pedrinha acrescentada nessa coroa. E Deus está preparando ela para entregar para nós naquele último dia, para nos coroar. E nós vemos que a palavra de Deus vai dizer que é a certeza de serem colunas no céu como a marca de Deus e da nova Jerusalém, com recompensas por permanecerem firmes. E nós vamos ver que quando essa mensagem ela chega à igreja de Filadélfia,
o Senhor estava tão feliz, sabe por quê? Porque era uma igreja que andava em santidade, era uma igreja que orava constantemente, era uma igreja que buscava o Senhor constantemente, era uma igreja que procurava andar sempre de acordo com a palavra de Deus. Era uma igreja que guardava a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. E quando ele vai dizer que ele é a porta, nós vamos ver que ele está diante da porta do teu coração. Abra a porta e receba a presença de Deus na tua vida. Nós vamos ver que isso é uma oportunidade que você tem para receber Jesus. Mas muitos não querem essa oportunidade. E quando decidirem abrir a porta do seu coração, será tarde demais. Por quê? Porque a porta da graça, ela vai se fechar. O que o Senhor está dizendo para nós? Enquanto a oportunidade, enquanto o Senhor está convidando o povo, convidando as pessoas, enquanto Deus usa cada um de nós para levar a palavra de Deus, é uma oportunidade para as pessoas deixarem Cristo entrar nas suas vidas. É uma oportunidade que Deus está dando para Ele entrar e fazer morada, libertar, transformar, fazer um vaso novo na presença do Senhor. E quando Ele disse para aquela igreja que Ele é a chave, Ele está dizendo que a autoridade está nas minhas mãos. Porque quem tem a chave, abre todas as portas. Quem tem a chave, só quem tem a chave que pode abrir as portas. Então Ele está dizendo, eu tenho a chave nas minhas mãos. Independente daquilo que vocês pedem ao Senhor. Tem pessoas que pedem uma porta de emprego, Deus tem poder para abrir? Tem poder, porque a chave está na mão dele. Tem pessoas que precisam de uma vitória. Deus pode conceder a chave da vitória para essa pessoa? Sim. Precisa de milagres, Deus pode conceder? Sim, por quê? É a autoridade que o Senhor tem diante daquilo que nós pedimos. Talvez aos nossos olhos é impossível. Talvez nós olhamos e pensamos, não posso conseguir isso porque está fora da minha realidade. Mas o Senhor está dizendo, ei, se vocês crêem, se vocês confiam, se vocês acreditam, pode ter certeza que eu sou a chave que abrirei qualquer porta para as vossas vidas. E o Senhor também falava para aquela igreja sobre a perseverança. Perseverança. A Filadélfia era uma igreja que permanecia firme diante das lutas. Era uma igreja muito amada. Mesmo na fraqueza, eles oravam e permaneciam na palavra em obediência a Deus. Nós que servimos a Deus, nós estamos sujeitos a passar por tantas lutas. Nós estamos sujeitos a passar por tantas provações, por tantas dificuldades nessa terra. Mas mesmo quando nós, às vezes, não tivemos força para orar, mas nós temos a certeza que Deus está conosco. E é nesse momento que quando nós sentimos fracos, que às vezes não queremos meditar na palavra de Deus, não queremos orar, não queremos buscar, o Senhor está dizendo, ei, o segredo é você permanecer. Ah, mas hoje eu não quero orar, dobre o joelho, mesmo que você não fala nada, mas você está orando em pensamento, pode ter certeza que Deus, Ele vai te abençoar da mesma maneira. E a palavra de Deus vai dizer, sabe o quê? Que o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Ou seja, o Senhor está dizendo, quando vocês estiverem fracos, o meu poder ele vai se aperfeiçoar, ou seja, o meu poder vai renovar as suas vidas. O meu poder vai levantar vocês novamente. O meu poder vai ajudar vocês a orar, santificar, a meditar na palavra de Deus e obedecer os mandamentos do Senhor. E quando o Senhor fala sobre a coroa, né? Como eu disse, é algo que Deus tem para nos entregar. É algo precioso e vai ser, aleluia, entregue para nossas vidas naquele último dia por cada obra que nós fizemos nessa terra. E nós vamos ver que a morada celestial, a mansão celestial, que é essa, né, como exemplo, quem sabe o que é mansão celestial? A mansão celestial é o céu. O céu é para aqueles que obedecem a palavra e praticam e resiste o mal. E busca servir a Deus de todo o teu coração.
E a palavra também vai dizer para a igreja de Filadélfia que ela seria uma coluna no templo de Deus. Ou seja, quando nós paramos para meditar, nós vamos ver que coluna, ser coluna, é estar firmado em lugar firme, é um lugar resistente, um lugar que não se abala por nada. Nós estamos firmados na presença de Deus, nós estamos firmados na rocha é Cristo. Porque muitas das vezes nós enfrentamos algo e nós não desanimamos, porque a nossa vida está firmada na rocha. E a rocha é quem? A rocha é quem? Jesus. E aqueles que estão firmados em Deus, ele não desiste, ele não volta para trás. Quem está firmado em Deus, ele não olha para as dificuldades. Mesmo enfrentando por tantas coisas, ele continua caminhando na presença de Deus. E uma das coisas muito importantes também que a igreja de Filadélfia fazia era o quê? Obedecer a palavra de Deus. Que a Bíblia, o Senhor vai dizer bem claro que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o Senhor ele vai iluminando os nossos caminhos através da palavra. Quer ter uma vida abençoada? Comece a obedecer a palavra. Quer ter uma vida bem sucedida em todas as áreas? Obedeça a palavra de Deus. Eu estou sem direção. Vá para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é luz, ela ilumina. Muitas das vezes que os nossos passos querem se desviar para as coisas do mal, mas a própria palavra de Deus vai iluminar e vai falar: não, aqui não é o seu lugar. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa para nos advertir, para nos orientar daquilo que nós devemos fazer. E nós vamos ver que essa igreja de Filadélfia, ela entendeu o segredo do Evangelho. E qual é esse segredo? O segredo é servir a Deus e aos irmãos com muito amor. Era uma igreja que abraçava a causa dos irmãos. Era uma igreja que talvez se soubesse que os irmãos, algumas pessoas precisassem de ajuda, era uma igreja que unia e ia ajudar aquelas pessoas. Talvez pessoas que passavam fome, passavam necessidade, pessoas que não tinham onde se abrigar. A igreja Filadélfia reunia os irmãos, reunia as irmãs para ajudar o próximo. Isso aqui é um ato de amor. Muitas das vezes tem pessoas que falam que amam a Deus, mas nem sequer amam o seu próximo. Mas como eu demonstro amar o meu próximo? Ajudando. Talvez não tenha condições financeiramente para ajudar, mas se você está orando pela pessoa, é uma ajuda também. Porque você pode orar e Deus pode abençoar. E se você também pode ajudar também materialmente também, você pode ajudar, porque fazendo isso vocês estão agradando a Deus. Porque se você dizem que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, a palavra de Deus vai dizer que é mentiroso. Então, para nós amar a Deus, devemos amar o nosso próximo também. E nós vamos ver que essa igreja, ela era um modelo de fidelidade ao Senhor. E grande era o seu amor fraternal. A igreja de Filadélfia, para nós hoje, são aquelas pessoas que sempre querem servir a Deus com sinceridade. É um povo que sempre quer servir a Deus de corpo, alma e espírito. São um povo que está nessa terra, mas não se corrompe com as coisas do mundo. Mas o que é se corromper? O que é o pecado? Uma pessoa que serve a Deus, ela pode mentir? Não. Uma pessoa que serve a Deus, ela pode xingar? Não. Uma pessoa que serve a Deus, ela pode andar na vaidade? Não. Uma pessoa que serve a Deus, ela pode desobedecer os pais? Não pode. Por que não pode? Porque ela serve a Deus. Ela sabe que tudo que ela fizer, se for da vontade de Deus, se for do agrado de Deus, ela vai ser abençoada. Mas se for algo que desagrada ao Senhor e deixa Deus triste, nós não devemos fazer. Então hoje, o Senhor está dizendo para nós a importância de nós
termos o temor da palavra de Deus, a importância de nós amar o nosso próximo, a importância de nós sermos uma igreja unida, uma igreja que cresce, mas crescer como? Através da oração, através da santificação, através da vigilância, né? Vocês, crianças que estudam principalmente, como é importante vocês falarem do amor de Deus para os seus colegas. Quantas crianças que sofrem e muitas das vezes não falam, mas a gente vê no semblante triste das crianças. Se vocês chegarem até as crianças e falar que Jesus ama, Deus pode transformar a vida delas. Vocês sabiam? Que a palavra ela tem poder? Então vocês devem o quê? Cumprir as suas missões. Quais são as suas missões? É pregar a palavra de Deus? Sim. É estar na igreja? Sim. Mas a maior missão que nós devemos fazer, todos nós, a maior missão que nós devemos fazer é o quê? Pregar lá fora também. Ah, mas eu tenho vergonha aí. Não pode ficar com vergonha. Porque aquele que se envergonha dessa palavra, o Senhor também vai envergonhar de nós naquele grande dia. O Senhor chamou cada um de nós para uma missão, que seja para louvar, que seja para pregar, que seja para profetizar, né? E outros dons que Deus Ele concede. Mas se vocês podem pregar a palavra de Deus na escola, por que não pregam? Se vocês podem falar do amor de Deus lá na escola, por que não falam? Porque vocês são servos de Deus, vocês são servos de Deus. Vocês devem fazer a diferença em todo lugar que vocês forem. Vocês devem o quê? Falar do amor de Deus. Falar, né? Pregar essa palavra. Não pregar como eu estou falando aqui, mas às vezes, né? Chegar perto de uma pessoa e falar, hoje temos culto lá, vamos lá fazer uma visita, né? Deus tem uma palavra no seu coração. Vocês estão evangelizando, né? Porque muitas às vezes tem crianças que ficam muito tímidas, mas o Senhor está dizendo, ei, não quero que vocês fiquem tímidos, quero que vocês exerçam a palavra de Deus. A igreja de Filadélfia era uma igreja muito esforçada. Era uma igreja que Deus muito se alegrava, porque era um povo mesmo de oração. Era um povo que buscava mesmo. Era um povo que não se importava com o que as outras pessoas lá fora iriam dizer. Mas era uma igreja que era compromissada com a palavra de Deus. Era uma igreja que a cada dia estava crescendo na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. E para nós, nos dias de hoje, para nós crescermos na presença de Deus, é necessário o quê? Orar, vigiar, meditar na palavra, guardar essa palavra no nosso coração. E no meio daquele povo também existia a sinagoga de Satanás. Alguém sabe o que é a sinagoga de Satanás? Não? A sinagoga de Satanás era um povo, né? Eram as pessoas que se diziam servir a Deus, mas não serviam. Eram pessoas que estavam ali para enganar pessoas. Mas quem tem a presença de Deus, ele não é enganado. Então, assim, estava infiltrado no meio do povo, mas não servia a Deus. Sabe quando aquela pessoa fala que serve a Deus, mas você não vê nada de Cristo na vida dela? É a mesma coisa. São pessoas que estão ali para contradizer tudo da palavra de Deus. São pessoas usadas pelo inimigo. Mas entenda uma coisa, a igreja de Filadélfia crescia tanto na oração, que quando infiltrava essas pessoas lá no meio, eles já sabiam que eram pessoas usadas pelo inimigo. Para vocês verem como é importante nós sempre mantermos a nossa vida na oração. Sempre mantermos a nossa vida na vigilância. Sabe por quê? Porque quando o inimigo quiser vir para nos enganar, ele não vai conseguir. Porque na nossa vida há a presença de Deus. Todos entenderam? Sim. Então que Deus abençoe. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém.